Atenção! Esse vídeo contém spoilers dos filmes Robocop e Robocop. Olá meus queridos, eu sou o Tiernewt e hoje trago pra vocês mais um debate. Eu sinto que vocês não ficaram muito satisfeitos com o vídeo da semana passada. Eu sei, eu fui preguiçoso. Deveria ter postado uma review na segunda e inaugurado o novo quadro durante a semana. Então, pra dar uma balanceada nas coisas, eu decidi fazer um vídeo mais especial. Não vai deixar de ser uma review, mas vai ser algo além. Se você cresceu na década de 80 ou 90, com certeza conhece Robocop. Ou, como falamos aqui no Brasil, Robocop. Porque, você sabe, falou igual gringo tá pedindo pra ser zoado. É igual Batman. O que é um Batman? Mas se você fala Batman, você é o hipster retardado da turma. E é mesmo, não tô defendendo não. Mas enfim, Robocop é um filme bem diferente até mesmo pros padrões da época. Dirigido pelo debochado e corajoso diretor Paul Verhoeven, o filme foi um tremendo sucesso. E o motivo pelo qual ele é tão lembrado e amado até hoje, mesmo com uma sequência desnecessária e um terceiro filme pavoroso, é porque ele foi recebido de braços abertos pelo demográfico errado. Sim, essa ultra violenta, cheia de crítica social, virou o xodó das crianças daquela época. Céus, eu mesmo adorava Robocop. Não perdi uma vez sequer quando passava na TV. E basta você ir nos comentários de algum vídeo qualquer sobre qualquer um dos filmes e vai ver que tem mó galera falando que assistia na infância. Eu tinha, aliás, um bonequinho muito legal dele. Eu quebrei. Eu quebro tudo que é bom na minha vida. Bem, agora que essas crianças cresceram, elas podem continuar aproveitando o Robocop porque esses adultos agora são o demográfico certo do filme. Isso faz desse engenhoso, porém simples filme uma obra temporal, até porque a sua mensagem não se perdeu tanto assim com o tempo. E todo esse apego ao clássico com certeza traria algum problema caso Hollywood decidisse que estava na hora de fazer um remake ou reboot da franquia. E adivinha só? Teve. Anunciado para dirigir essa nova versão estava ninguém menos que o nosso amado diretor José Padilha, conhecido por seus grandes sucessos nacionais, Tropa de Elite 1 e 2. Para os gringos isso pode significar nada, mas para nós era uma coisa muito boa. Um diretor que nós sabíamos que era competente e que trabalhava com vontade, trazendo de volta um clássico da nossa infância com muita violência e crítica social. Aí veio o filme, e ele foi um fracasso. Tanto que ninguém mais fala dele, nem sequer se lembram dele. Para fazer esse vídeo, eu assisti um atrás do outro. Primeiro eu revi o remake do Padilha e depois eu vi o original do Paul Verhoeven. E, caras, eu vou defender muito o Robocop do José Padilha. Como nada é perfeito, eu acho que a introdução do filme é um dos seus pontos mais fracos. Como eu disse antes, o Paul Verhoeven é um diretor muito debochado, e deboche é uma coisa que seu Robocop faz muito bem. Mantendo o formato de trazer cenas em um programa jornalístico para complementar a narrativa, Padilha começa o filme do mesmo jeito que o original de 87, com um jornal. A diferença é que enquanto lá a notícia que abriu o filme era uma dessas coisas que faziam você pausar ele e se perguntar, mas que porra é essa que eu acabei de ouvir? Aqui o personagem do Samuel L. Jackson se leva a sério demais, e se levar a sério demais quase, eu disse quase, foi a perdição desse filme. Apresentando um discurso polarizador a respeito do uso de máquinas trabalhando no lugar de soldados, o apresentador tenta nos convencer que máquinas criadas por americanos patrulhando um território árabe é uma ótima ideia. Afinal de contas, um soldado poderia sair ferido, mas um robô não é uma perda significativa. E enquanto vemos o que uma equipe de reportagem está nos mostrando, o filme passa a cortar para o ponto de vista dos habitantes do vilarejo, e logo aqui já vemos o lado errado da coisa. Kelly, are you all right? Kelly! We're okay, Pat. Our robots have just Hold on, repelled Kelly. some suicide bombers, but I'm sorry, Kelly, but for security reasons, the Pentagon's going to cut our feed to Tehran. Certo, é uma introdução bem lenta, mas funcional. Eu gosto demais como o programa dele se parece com o do Datena, usando o medo das pessoas para evocar uma reação impulsiva. Mas é esse o tom do filme? Sem deboche, sem ironia, o próprio texto fica meio tosco devido à seriedade com a qual os personagens entregam, e as coisas não melhoram muito em seguida. O Alex Murphy do Padilha não te causa nenhum estranhamento, ele não é convencido nem machistinha que nem o do original, e embora ele seja um herói genérico, isso deixa de ser um problema mais tarde. O Murphy de 87 te causava uma impressão meio suspeita, só pra te conquistar algumas cenas depois ao fazer amizade com sua parceira de uma forma simples, mas funcional, usando aquela gag de rodar a arma e colocar no coldre. Logo em seguida eles chegam no esconderijo de uma gangue só pra protagonizarem a cena mais intensa do filme. Tudo isso funciona perfeitamente porque até então a narrativa fez o possível para nos convencer de que a cidade onde eles trabalham, Detroit, é um berço do crime. E quando a coisa dá errado, ela dá muito errado. Ok, voltando pro filme de 2014, o Murphy é super proativo. Atira bem, é inteligente, pai carinhoso e marido exemplar. Seria uma pena se alguma coisa acontecesse com ele.
Mas calma, toda a trama envolvendo essa tentativa de assassinato dele é bem interessante. Ela se desenrola de forma bem satisfatória ao longo do filme. A OCP existe nas duas versões e eles meio que fazem a mesma coisa, desenvolvem tecnologia militar. Porém, enquanto no filme original a mídia se restringia aos trechos jornalísticos completamente deslocados e debochados que entravam sem aviso prévio, aqui ela é uma peça constante, e esse é um puta de um acerto. Aliás, tudo que envolve tecnologia e tráfego de mídia esse filme tira de letra. É tudo simplesmente muito convincente. A opinião pública, por outro lado, é quase neutra, apesar de estar havendo uma briga pelos votos a favor ou contra a inserção de robôs na rua. Vendo que uma parte significativa da população e até mesmo o presidente são contra as máquinas, a galerinha da OCP tem a brilhante ideia de usarem um ciborgue. E aí entra o Murphy, que convenientemente foi destruído por uma explosão. Quem assina a papelada aprovando a sua conversão em máquina é a própria esposa, e isso já faz toda uma diferença entre as duas histórias. Enquanto no filme de 87 era dito que, como Murphy foi dado como morto, o que fizessem com a carcaça dele seria propriedade da OCP. Ele perde a sua família por conta disso e as consequências acabam sendo apenas superficiais. Já aqui existe toda uma participação da sua esposa na trama, e isso é uma das melhores coisas do filme, porque tem muito sentimento aqui. A cena em que eles falam em videochamada assim que o Murphy é reconstruído é muito tocante, e eu posso dizer isso para outros momentos do filme. Enquanto o Robocop original começava como uma mera máquina e aos poucos ia recuperando a sua humanidade, aqui Murphy já começa sendo 100% ele mesmo, e todo o processo de aceitação da perda do seu corpo é muito mais chocante. Holy Christ. Holy Christ, there's nothing left. Nesse ponto, o fato de ele ter sido um herói genérico não importa mais, porque agora ele está vivendo um drama de verdade. Muita gente criticou a falta de violência e gore nele. E eu entendo que a violência pontual, porém excessiva, do original tornaram ele mais marcante. E eu vou além, o visual do filme de 87 é infinitamente melhor. É aquela tecnologia retrô tentando ser futurista que eu tanto gosto. Aqui o Robocop parece o Batman. Ainda mais nessa moto preta. E por que diabos a armadura dele também é preta? Quando ele acorda, ele tá todo prateado e o visual é simplesmente incrível. E mais importante, ele parece um robô. Com a armadura toda preta, ele só parece um cara com um traje de borracha. A fotografia escura do filme também acaba piorando tudo. Porém, olhem quem escolheu a cor preta. People really don't know what they want until you show it to them most of the time. Make them more tactical, make them look let's go with black. Sim, o chefão da OCP. E olha o que acontece no final depois que ele matou o cara. Sim, a armadura preta era uma coisa negativa até na narrativa do próprio filme. E por mais que isso seja uma ideia mercadológica estúpida, visto que o filme é destinado a um público saudosista e purista, ainda é uma ideia muito funcional vindo da produção. Se esse filme não fosse reboot de nada, as pessoas entenderiam essa escolha com muito mais clareza. E embora os meus olhos odeiem o Robocop de armadura preta, a minha consciência adora saber que houve uma coragem e vontade de se dar um passo além. Afinal de contas, eu sempre vou valorizar a vontade própria acima do conceito mercadológico. A humanidade do personagem também é mais valorizada, uma vez que ele começa com ela e a vai perdendo aos poucos. Tudo isso para recuperá-la sem nenhuma intervenção dos cientistas que o criaram. Dá uma satisfação enorme ver o Murphy conseguindo sobrepujar a máquina que o aprisiona. Se o Robocop original nos deixava angustiados e aflitos por conta da sua lentidão e hesitação constante para atirar, esse aqui nos deixa angustiados por ser muito mais dependente da tecnologia que o compõe, e isso já dá um gancho pro próximo assunto. Perceberam como eu foquei no personagem título por quase toda essa parte do vídeo? Isso acontece porque o reboot tem de fato como centro da história o personagem título. No original, quando o Murphy é ressuscitado, absolutamente ninguém está ciente da sua existência. Enquanto isso, no reboot ele ganha até mesmo uma comitiva de imprensa ao ser anunciado ao mundo. A tecnologia no original nunca era o foco também, talvez com exceção da criação do próprio Robocop. Não havia muito o que se explorar além de um certo medo de máquinas, e pudera. Hoje em dia nós sabemos exatamente como será a tecnologia do futuro. Nós não precisamos inventar nada novo, só imaginar o que já temos, só que mais rápido e prático. Naquela época não, quando os computadores mal possuíam interface gráfica e o conceito de telefone se limitava a uma caixa fixa com cabos e um painel numérico. Internet então, vixe! No reboot, a tecnologia está por toda parte. Ao meu ver, o que mais faz diferença é a constante conexão que o visor do Robocop tem com as telas no quartel-general da polícia. Isso dá um dinamismo absurdo pro filme e, mais uma vez, em certos momentos, uma satisfação incrível.
Aliás, satisfação é uma coisa que esse filme entrega com muita frequência. Ele perde o ritmo em determinados momentos, é verdade, mas na maior parte do tempo nos investimos demais na trama que, depois de um ponto, se torna a vingança do Murphy contra os seus assassinos, assim como no filme original. Enquanto no filme do Paul Verhoeven ele focava mais na satisfação visual ao mostrar um bando de criminosos escandalosos serem destruídos pelo protagonista, no reboot a ação é muito mais tática e o clímax, como já era de se esperar, fica uma coisa muito mais pessoal. Eu gosto da participação ativa da esposa do Murphy, ela é uma personagem genérica que começa lá só pra ser uma trans interrompida antes dele sofrer o acidente. Só que à medida que a história avança, ela não desiste do cara. Ela vai na sede da OCP várias vezes e acaba por ser a peça definitiva na restauração da humanidade dele. Já o filho, eu não posso dizer a mesma coisa. Dava pra ter explorado mais a relação dele com o pai. Existe uma coisa que o José Padilha faz muito bem em Tropa de Elite e conseguiu replicar aqui, que é a abordagem de vários temas orbitando um tema central. Embora muita gente não perceba isso e pense que Tropa de Elite é só um longa-metragem sobre o policial durão prendendo e matando bandidos sem vergonha, a verdade é que existe muito mais para se apreciar nesses trabalhos dele. Aqui em Robocop, muita gente pensa que o assunto central são as máquinas, os robôs. Mas na verdade, meus pimpolhos, são as armas. O tema central do filme são armas, a comercialização de armas, a aceitação das mesmas por parte da população e o lucro visado pelas empresas fabricantes. Sabe aquela frase cretina que alguns armamentistas repetem aos quatro ventos? Quem mata não são as armas, são as pessoas. Aqui quem mata não são as armas, são os robôs. Logo é claro que você deveria aceitar, afinal de contas um robô sabe exatamente quando deve ou não atirar, né? E é nesse espacinho que o filme me perde, porque o assunto é interessante e o tema é apropriado, mas a abordagem é tudo e por muito pouco, Robocop não descamba pro ativismo barato e sem vergonha, quase uma campanha da Globo. Se o seu foco não fosse no protagonista, deixando toda a questão midiática e a polícia rolando organicamente no fundo, esse filme seria uma tremenda merda. Porque simplesmente não tem como competir com o cinismo ambíguo do Paul Verhoeven. No filme original, as únicas pessoas isentas de suspeita e culpa são os policiais, e mesmo assim existe um tom variante de psicopatia que permeia todos eles. Desde o funcionário, que é desintegrado por um protótipo que por algum motivo estava carregado com munição de verdade, a reação do dono bonzinho da OCP se resume a... Dick, I'm very disappointed. Até o detalhe na mesma cena onde o funcionário, momentos antes de ser desintegrado, é pedido para apontar a arma de forma ameaçadora. Pointed at Ed 209. Yes, sir. Mas peraí, se ele é um robô de segurança, ele não deveria se ativar quando a arma fosse apontada também para outro civil? Essa suspensão de empatia se reflete até mesmo nas criações dos personagens. O Robocop não prende absolutamente ninguém o filme todo. Tá bom, ele prende esse cara, mas na maior parte do tempo ele é extremamente ineficaz. Arremessa pessoas contra a propriedade privada, destrói paredes, mata ao invés de prender. Isso porque ele tem a condição de fazer tudo certinho, ele tem uma mira perfeita e uma armadura à prova de balas. Mas o cara que criou ele não dá a mínima. E por mais que ele seja somente um imbecil que, apesar de querer dinheiro acima de tudo, se preocupa um tiquinho com a segurança pública, ele não é muito diferente do vilão, que por sua vez só não se importa nada com segurança pública. No reboot não existe cinismo, apenas hipocrisia, e por mais que as pessoas condenem o filme por isso, eu fico aliviado que o José Padilha não tenha ido por esse caminho por motivos óbvios. Eu sei que o filme foi escrito por tipo 5 roteiristas, mas é engraçado pensar que um brasileiro dirigiu um longa-metragem que critica a manipulação midiática e glorificação bélica norte-americana em terreno norte-americano, e a maioria das pessoas estão putas porque o filme não é violento bastante. O uso do Murphy como produto de aprovação pública é muito bem sacado. Fazer do personagem que de fato é um super-herói é maravilhoso. Vejam o sucesso que The Boys está fazendo. A diferença é que lá os super-heróis são uns bananas, o que deixa a crítica muito mais pesada e a lição de moral muito mais pessimista. Robocop, apesar de não terminar em um tom pessimista, ainda deixa no ar uma forte impressão de que alguma coisa não tá bem. O próprio personagem do Gary Oldman mesmo admite que transformar o Murphy foi um erro. E já que eu citei o Gary Oldman, vamos falar um pouco do elenco. O filme tem uma galera de peso, e embora o Joel Kinnaman não seja um ator muito conhecido, eu adorei a performance dele nesse filme. Ele convence muito como um ciborgue, principalmente quando precisa demonstrar emoções genuínas limitadas pela tecnologia. Lembram da Abbie Cornish? Eu falei dela no vídeo do Sucker Punch. Eu esqueci de mencionar que ela era a melhor atriz entre as garotas e aqui ela não decepcionou. Como eu disse antes, ela tem um papel muito importante na trama. Samuel L. Jackson só interpreta ele mesmo, não tem muito o que falar. Agora, na minha opinião, quem realmente se sobressai é o Michael Keaton. Se bobear, tem gente falando que ele estava atuando em modo automático e coisa e tal, mas pra mim, ele é o melhor cara pra interpretar o vilão cínico. Olha como ele se saiu no filme do Homem-Aranha. O Keaton tem essa cara de homem comum e genérico, mas ele tem um olhar suspeito de gente que mente, e isso é um combo perfeito. As cenas com ele e os co-diretores da OCP são sempre casuais, mas quando lembramos que o produto que eles estão tentando fazer bombar é uma pessoa, bem,
Assim, o Gary Oldman, eu adoro ele, mas não acho que o seu personagem seja tão bem trabalhado. É um desses casos em que o bom ator conseguiu elevar a qualidade do papel. Na mão de alguém mais genérico, o personagem dele ficaria devendo pra muita gente. Pessoas, eu acho que eu disse tudo, ou pelo menos tudo que eu queria. O reboot tem história muito boa, crítica social bem implementada, um elenco competente, cenas comoventes que funcionam e uma direção muito boa. Porém, ele tem um Robocop de armadura preta, uma trilha sonora Hans Zimmer wannabe genérica e ação nada convidativa, principalmente nas cenas em primeira pessoa. Cara, primeira pessoa é uma merda em filme. Raramente funciona. O original tem um design cyberpunk maravilhoso e atemporal, efeitos em stop motion que dão um pau em muito CGI realista de hoje em dia, um gore bem bacana, crítica social que apesar de menos intensa quanto a do reboot ainda vale para os dias atuais, momentos tocantes, trilha sonora fenomenal e uma visão em primeira pessoa que funciona e cumpre seu dever. Como pontos negativos, eu posso dizer que ele é um filme mais disperso e não entretém tanto quanto as pessoas costumam dizer. O diretor se apoiou demais em arquétipos e estereótipos para entregar a sua crítica ácida e acabou comprometendo o desenvolvimento dos personagens. No final das contas, qual é melhor? Não tem melhor. Os dois filmes são bons. Pessoalmente, olha, eu fico com o reboot. Eu vejo ele como muito mais do que o filme de ação genérico fracassado que os americanos tarjaram ele. Ele carece de identidade, mas isso não é o fim do mundo, tem muito ali para se ver e absorver. Para finalizar, eu só quero comentar sobre a forma como enxergamos o protagonista em ambas as versões. Eu adoro a imagem que vamos ganhando do Robocop do filme de 87. O Murphy é recolhido como lixo, reconstruído, tem a sua memória apagada e mesmo quando descobre a sua humanidade e passado, não consegue retomar nada do que era da sua antiga vida. É impossível não sentir dó dele, mesmo que ele mesmo não pareça sentir nada. Já o novo, bem, ele é um herói completo, manteve a sua família e até mesmo a sua antiga vida. O corpo de máquina não é lento e as suas emoções estão plenas ali. Embora ele não as demonstre tão bem, ele é quase que o inverso completo do original. Quem é melhor? Mais uma vez, não tem uma resposta definitiva. Cada um é um produto do seu tempo, assim como os filmes em si. E esse vídeo vai ficando por aqui. Se você me acompanhou até aqui, você deve ser uma pessoa muito especial. Não se esqueça do like, te convido a ver outros vídeos do canal e se gostar peço que se inscreva. Eu vou indo nessa e até logo.